6, a partir do versículo 60. João, capítulo 6, versículos 60 ao 71. Diz assim a palavra de Deus: Muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhes disse: Isto vos escandaliza? Que aconteceria então se visses o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas algum de vós não creem, pois Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu: É por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Respondeu Jesus: Não vos escolhi eu aos 12. Contudo, um dentre vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Amém? Podeis assentar. Vamos orar nesse momento. Senhor, fale conosco, Deus. Nós precisamos ouvir a Tua palavra, meu Pai. Nós precisamos da Tua palavra. Ela é tudo que nós temos, ó Deus. Ó Deus, eu te peço, Pai amado, que o Senhor possa vir ao nosso encontro de forma poderosa, nos acertar em cheio com a Sua palavra. Me revista com a capacitação do Teu Espírito. Me dê sabedoria e me use para a Sua glória e edificação do Seu povo. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite os alicerces dos nossos corações possam ser sacudidos, balançados por Sua palavra. E que nós venhamos, ó Deus, receber uma porção especial da Sua palavra. E que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ter, ó Deus, a Sua palavra vindo direto aos nossos corações. E que nós venhamos dar ouvidos à Tua voz. Em nome de Jesus, ó Deus, fale conosco, com aqueles que nos acompanham na transmissão, com os vizinhos que estão ao alcance de nossa voz, com todos, ó Deus, que onde nossa voz chegue a Sua presença e a Sua palavra poderosa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu gostaria de estar dando um apanhado sobre o Evangelho de João, de forma objetiva, e então está indo nesse texto para nós tirarmos desse texto, extrairmos desse texto uma palavra poderosa para os nossos corações, a fim de que nós venhamos andar dia após dia, firmes,
e que nosso coração venha ter completo deleite na presença de Jesus. E que nós venhamos, como cristãos, jamais esfriar, andar para trás, deixar de seguir, como é o contexto imediato. Eu gostaria de estar apresentando o panorama do Evangelho de João em título introdutório. João escreve o Evangelho com um objetivo claro, central. Ele escreve o seu Evangelho com o objetivo de mostrar Cristo Jesus, o Filho de Deus. Quando nós vamos observar outros evangelhos, nós vamos observar Mateus retratando Cristo como o Rei dos Judeus. Ele apresenta a sua linhagem, ele apresenta Jesus em Jerusalém, percorrendo nas sinagogas, Jesus ensinando. E aqui, quando nós olhamos para João, nós vemos ele escrevendo de estampa maior: Jesus, o Filho de Deus. E ele vai nos apresentar Jesus como um Filho de Deus para que creiamos nele para a salvação suficiente no seu nome. E quando Marcos apresenta Jesus, ele o apresenta como servo. E ele busca apresentar o seu evangelho para os romanos, de forma que Mateus busca apresentar o evangelho para os judeus. Ele busca dar clareza aos judeus sobre o evangelho. Marcos dá clareza sobre Jesus para os romanos. Lucas vê Cristo como Filho do homem e escreve para os gregos, uma forma filosófica, apresentando o Cristo 100% homem e 100% Deus. João apresenta Cristo como o Filho de Deus, e ele escreve o seu evangelho para todo mundo. É um evangelho chamado o Evangelho Universal. Ele tinha o objetivo de alcançar, e por isso a datação, dia após dia, e em teologia sistemática após teologia sistemática, e em comentários bíblicos após comentários bíblicos, uma divergência de datação de escrita. Alguns já chegam ao ponto de dizer que o Evangelho de João não foi escrito por João, mas compilações segundo o relato de João, que andou com Cristo, era o discípulo amado. Ele registrou alguns desses momentos e alguém no século II escreve esse Evangelho. Se enfraquece porque em algum tempo foram achados nos manuscritos do Mar Morto grande parte desse Evangelho. E então nós vamos ver João apresentando Cristo como o Filho de Deus e nos conduzindo a crer nele para a salvação. Ele vai traçar, mostrando os 7 eu sou, apresentando Cristo como o Filho de Deus, que é o próprio Deus e veio aqui na terra. Nós vamos observar João trazendo esse sentido em Cristo para os seus leitores originais. E daqui a pouco vocês vão compreender a mentalidade de João ao escrever esse Evangelho. O Filho de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. O Filho de Deus, que veio para salvar o mundo. O Filho de Deus, que veio, viveu entre nós e expressou a manifesta presença de Deus em forma viva. E aí nós vamos observar que quando João ele está escrevendo, ele vai ser objetivo em apontar para o contexto espiritual daquilo que estava acontecendo, enquanto os outros evangelistas eles focavam na ação imediata e em narrar o acontecido para uma conotação direta no ensino. João está buscando apresentar o seu evangelho para mostrar algo do porvir, expressando assim a espiritualidade da ação. Quando nós vamos
vê Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver a similaridade, o que nós chamamos de sinópticos. Eles são semelhantes. Os três estão narrando as mesmas histórias de ângulos diferentes. Quando João narra as histórias, ele não traz as mesmas narrativas. Quando ele conta a história de Cristo, ele não traz as mesmas narrativas na sua posição, da onde ele está olhando, do seu lado. Mas ele observa atos de Cristo específicos, momentos de ensinamentos e ensinamentos de Cristo específicos, com o objetivo de apresentar Cristo como Filho de Deus e assim também mostrar a conotação ou apontar a espiritualidade daquilo. Enquanto Mateus traz um rei, e a figura de um rei não se passa desapercebida a imaginarmos um trono e alguém reinando. Quando ele prega aos judeus e ele traz Jesus como rei, é inevitável que o judeu imagine a linhagem de Davi, um trono e alguém subindo nesse trono. João, quando vai dar foco no Filho de Deus, que é o Rei dos Reis, ele aponta para um trono espiritual, para um reino do porvir, que foi inaugurado. Ele reina. Ele está aqui entre nós, é o Filho de Deus. Mas ele é o Rei espiritual. Ele não vai sentar num trono físico e vai pegar uma espada e vai fazer os judeus marcharem e conquistarem. Mas ele é o Rei do universo. Ele não é o Rei de Jerusalém. Ele não é o Rei dos judeus. Ele é o Rei dos eleitos. Ele é o Rei do universo. Ele governa sobre todas as coisas. E quando nós vamos caminhar para o capítulo 6, nós vamos observar João apresentando Cristo, primeiro, como Filho de Deus. Ele é o provedor. Versículo 1 ao 15. Volte seus olhos para o capítulo 6 agora. Versículo 1 ao 15 está contando qual história aí? A história da multiplicação de pães e peixes. Quando nós avançamos, nós vamos ver do versículo 16 ao versículo 20, ele apresentando Jesus como o poderoso Filho de Deus. Jesus anda sobre as águas. Eles vão de barco. De repente, Jesus vem andando. Chega junto com eles no barco, bate um papo, sobe, apresentando ele como o poderoso. E se do 1 ao 15, do versículo 1 ao 15 do capítulo 6, ele apresenta Jesus onisciente, aquele que conhece as necessidades e é o provedor, ele apresenta no versículo 16, dos versículos 16 a 20, o poderoso, onipotente, Filho de Deus. E quando nós olhamos para o versículo 21 ao 40, nós vamos ver que Cristo está se apresentando não como somente o poderoso, não somente como provedor, mas Ele mesmo é a provisão. Ele vai dizer o quê? Eu sou o pão da vida. Ele está apresentando o Filho de Deus como a maior provisão de Deus para a humanidade. Agora, talvez você nunca tenha notado isso, e eu também não tinha, até observar minuciosamente na palavra de Deus isso, e ser conduzido pelos homens que se debruçaram a interpretar os papiros originais e a observar isso no texto original, nos mostrar isso. Quando João está descrevendo isso, o provedor, o poderoso e a provisão, ele está escrevendo num período, o momento que Jesus está vivendo, num período de Páscoa. E aí você pode voltar a sua Bíblia um pouquinho e observar o versículo 4 do capítulo 6. Era chegada a Páscoa, festa dos judeus. E aí você vai dizer, mas por quê? Qual o sentido disso? Nesse momento de aproximar a Páscoa, João está escrevendo sobre o provedor, o poderoso e a provisão. A Páscoa
é o Êxodo. Opa, começou, eu duvido que você não clareou já alguma coisa. A Páscoa, a primeira Páscoa acontece, é celebrada no Êxodo. E o que acontece no Êxodo? Deus se manifesta dos céus, mostrando para os israelitas cativos do Egito que Ele era o provedor deles. Eu ouvi as suas orações, subiu até mim o seu clamor. E o que Ele faz quando Ele decide tirar? Ele conduz o seu povo e faz o seu povo passar entre as águas, mostrando ser Ele o poderoso de Israel, que abre o mar para o povo passar. E Jesus faz o quê? Caminha sobre o mar. Olha a narrativa, olha o que está acontecendo, o momento que está acontecendo e para onde está apontando. E é lógico que há aqui um caminho reverso. E quando o povo está no deserto, pós-Páscoa, vivendo a Páscoa, a libertação, o que acontece? Deus dá a sua provisão, o maná desce do céu para suprir a fome do povo. E Jesus está dizendo: eu sou o seu provedor e eu sou a sua provisão. Todo o Antigo Testamento faz alusão a Cristo. Tudo que você vê na lei, nos profetas, nos salmos, na história do povo de Israel, aponta para Cristo. Quando Deus abre o mar, Ele está dizendo: eu sou o Todo-Poderoso. E quando Ele vem em Cristo, Ele está dizendo: eu sou o Todo-Poderoso e eu estou aqui. Jesus está andando sobre as águas e dizendo: eu sou o Todo-Poderoso, eu estou aqui. Quando Ele diz: eu sou o pão da vida, Ele diz: eu sou o pão da vida porque eu sou a maior provisão. Eu sou a provisão que vocês precisam para a eternidade. Quando nós percebemos isso, todo o texto começa a fazer sentido. Nós olhamos um versículo, o capítulo 6, versículo 4, é chegado o dia da Páscoa. E depois nós vamos ver essa narrativa e vamos ver que Cristo está apontando ao povo, dizendo: o Deus que fez todas as coisas e na história da redenção preservou, proveu e se demonstrou poderoso no povo de Israel, é o Deus que me enviou para mostrar que Ele é o que Ele faz e que eu, em mim, que sou a maior provisão dEle para vocês, há a salvação e a vida. Sabe o que acontece? Jesus está lembrando para todos aqueles seus seguidores, os seus ouvintes: olha, toda a história diz sobre mim. Tudo que vocês ouviram até João Batista diz sobre mim. O que Moisés falou, estou eu aqui, ó. Jesus está dizendo: a lei, sei, aqui está. O seu descanso, por exemplo, lembra do dia do sábado, do sabá, para descansar. Ache descanso em Deus. Eu sou o seu sabá. Jesus está dizendo: a provisão que o povo teve no deserto, que foi perecível e passou, agora o povo tem acesso de forma completa, plena e eternamente. Jesus agora está falando dele. Durante algum período do seu ministério, Jesus estava falando e lembrando a respeito do que estava acontecendo, do que aconteceu, das promessas. Agora Jesus está voltando e chamando a atenção dos olhos dos seus seguidores, quer sejam curiosos, fariseus, ou aqueles que estão prontos a afrontá-lo e colocá-lo em xeque, ou os seus discípulos, e dizendo: agora eu vou falar sobre mim. E aqui está o grande problema causado no texto a partir do versículo 60. E até hoje é assim, irmãos. Por que a nova cor do neopentecostalismo, da falsa teologia da prosperidade, chamada teologia coaching, ela fala sobre o que Deus faz
e o que você pode, o que você é capaz. E os ouvintes dela, e existem duas vertentes aqui de erros, tanto os que falam quanto os que ouvem. Os ouvintes dela estão querendo ouvir o quê? Eu quero sobre mim. O que tem para mim? O que eu posso? O que Deus tem para me oferecer, para me dar? O que eu vou comprar na feira gospel? O que eu vou adquirir no novo mundo cristão? Alguma coisa sobre Deus que Ele faz e alguma coisa sobre mim, o que eu posso. Agora, essa teologia não apresenta o Cristo. E quando nós apresentamos o Cristo, quando nós apresentamos o Evangelho suficiente para a salvação, surta. Não é possível. E isso é desde a era de Lutero. Quando os bispos o cercaram e um deles perguntou: Senhor Martinho, se nós dissermos que somente a fé, o crente é salvo somente pela fé, o que nós vamos oferecer a eles? Nós temos que oferecer alguma coisa. Eles têm que fazer alguma coisa. E Martinho Lutero tem até um vídeo muito joia que rola no Instagram, disse: Cristo. Nós vamos oferecer Cristo. Oferecer Cristo não tem sido mais suficiente. Pregar o Evangelho não é mais parte do cronograma da falsa teologia das igrejas que estão se amontoando de gente. Mas que se chegar lá e falar Jesus, Cristo, só Ele salva, a galera começa esvaziando. Começa a pregar Cristo. Vou fazer um sermão sobre quem é Cristo e a sua obra. E pregar esse positivo. Começa a esvaziar. E essa chave do problema. É a mesma mentalidade de hoje. Para o novo segmento não faz mais sentido pregar só Cristo, sua vida e obra. Tem que acrescentar alguma coisa. E aqui está a grande falha. Aqui que entra o solos Cristo. Quando você coloca: não, pastor, fica tranquilo, minha igreja é maneira, minha igreja é do movimento, pinta a parede de preto, bota a luz maneira, foco no pregador, eu sou descontraído, eu conto histórias, eu encorajo as pessoas, mas eu sei que só Cristo salva. Isso não é só Cristo, irmão. É Cristo em alguma coisa, um monte de parafernália. Quando Cristo disse: somente eu sou o pão da vida. Quando Cristo disse: eu sou o provedor e sou a provisão. Quando Ele disse: eu sou o poderoso de Israel. Quando Ele chamou para Ele a atenção, disse: somente eu salvo. Não tem uma banda maneira para tocar? Está faltando alguma coisa. Não há nada de errado nisso. Desde que somente Cristo domine, seja o centro e tudo aponte para Ele. Acrescentam, agregam, colocam as parafernálias. Afinal de contas, o discurso é: pastor, é para que mais pessoas venham. Não é para que mais pessoas venham. O objetivo do Evangelho, com base nesse texto, eu te mostro isso, não é fazer que todos venham. Porque quando eles escutaram Cristo dizendo: eu sou o Filho de Deus, o poderoso, o provedor e a provisão, quem não comer na minha carne, não beber no meu sangue, não tem parte comigo, eles imediatamente disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? É o primeiro ponto que nós aprendemos aqui, irmãos, é que não são poucos, muitos, ao ouvir o verdadeiro Evangelho, viram de costas e dizem: eu não quero isso, eu já tenho uma vida cheia de problemas, eu enfrento um monte de luta, eu vou chegar aqui na igreja e você vai me exortar, pastor? Vai falar sobre pecado?
Eu preciso de um negócio que me dá uma moral, que me levante o estima. Eu quero sair daqui na pontinha do casco, cheio da presença de Deus. Muitos, o texto está dizendo, versículo 60, muitos de seus discípulos rejeitaram essa palavra. Mateus capítulo 7, versículo 13. Isso nos faz lembrar esses versículos. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Não faça parte da grande massa do evangelho maneirinho, adaptado, contextualizado, do evangelho atrativo. Faça parte do evangelho que é centrado em Cristo Jesus, porque fora desse é anátema. Faça parte do grupo que fica ao ouvir só Cristo salva, você é pecador, você não merece ser salvo. Faça parte do grupo que fica, muitos dos seus discípulos. Segunda verdade que nós vamos aqui, ouvindo isso, o que eles ouviram? Ouviram tudo isso que eu acabei de dizer aqui, que Cristo é o Filho de Deus, o provedor, a provisão. Ouviram a mensagem sobre Cristo, Cristo pregando a mensagem sobre Ele. E eles, dura esse discurso. Eles estavam acostumados a ouvir e ver os milagres, as curas. Eles estavam acostumados a sentar em volta de Cristo e verem a sabedoria com que Ele abordava a lei e ensinava eles sobre a lei, sobre os profetas. Eles estavam acostumados a andar com Jesus e quando sentiam fome, sentavam pelas montanhas e tinha multiplicação de pão e peixe. Agora, que? Ele que é o pão da vida? Eu tenho que comer da carne dele, beber do sangue. Eu tenho que ter parte com ele, eu tenho que assumir meu compromisso com o caminho da cruz com ele. Quando se prega o evangelho verdadeiro, nós teremos sempre duas reações. A reação dos muitos, que vão reagir de forma pronta e dizer: muito duro, não é para mim, vou procurar em outro lugar, deixa eu ir ver se não tem outra igreja que prega aquilo que eu quero ouvir. E tem um grupo que diz: é essa palavra que eu preciso, é disso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu tenho orado. Esses são os eleitos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 4 já nos orienta a respeito da pregação do verdadeiro evangelho. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer quando o evangelho for pregado? Conjuro-te, pois, diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Porque virá o tempo, versículo 3, 2 Timóteo capítulo 4, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, comichões nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando às fábulas. Irmão, se há algum membro da Igreja Batista de Água Fria que está achando que nossa igreja vai ser popular, com o pastor pregando essa mensagem e com a igreja marchando no ritmo que tem marchado, no rumo que tem ido, esquece. Nós não seremos a maior igreja de São Fidélis nunca.
Nós não seremos a igreja com mais membros que são fiéis? Nunca! Nós não estamos aqui para adaptar o Evangelho. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho reto. E o Evangelho que é pregado reto não é atraente. Ah, pastor, mas dá uma aliviada aí, pastor. E os jovens? Se não pregar, se não adaptar, não vem não. Vai lá, ó. Vai lá no oba-oba. Ser anestesiado para o inferno. Agora, quando se prega o Evangelho reto, puro, simples e verdadeiro, os eleitos se rendem. E eu não quero pastorear bode, eu quero pastorear ovelha. Eu não quero pastorear os Judas Iscariotes. Cristo já pastoreou ele, já cumpriu a missão dele lá. Eu quero pastorear os eleitos. Por isso que eu quero pregar o Evangelho reto, objetivo, claro, simples, puro. Não quero acrescentar nada, para atrair nada. O que atrai o eleito, o que atrai o salvo a se manifestar, a se render, é o Evangelho. Por que muitas igrejas estão se abarrotando de muitas pessoas, crescendo em número, mas cresce só problema, um monte de pecado, adultério, fornicação, homossexualismo? Por quê? Estão adaptando o Evangelho para atrair. E essa adaptação do Evangelho, ela não confronta. É proibido falar pecado. É proibido falar arrependa-se. É xingar, falar isso é xingar. Há comichões nos ouvidos. E isso não parte apenas da iniciativa de trás do púlpito. O povo está correndo procurando isso. Comichões. Não suportam a verdade, estampam os ouvidos. Eles falam, não, isso eu não quero ouvir. Para. Tira esse doido daí. Manda esse doido parar de falar. Deixa eu dizer um negócio. Enquanto a gente estava quietinho lá em cima, a gente não tinha ninguém sendo incomodado. Abriu um ponto de pregação na cidade. As mídias sociais bombando. O Evangelho. Fecha as portas dele para pregar aqui. Negativo. Pastor, não. Na associação. Ele não está no bolo. Nem botar. O que eles querem ouvir é carne, é morte. Completamente em contraste com o capítulo 6, versículo 63. Olha comigo. O que está dizendo no capítulo 3, versículo 63? O Espírito é que vivifica. A carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Tudo isso que Jesus ensinou, do versículo 1 até o versículo de número 58, 59, Espírito e vida. Eles não querem ouvir isso. Eles querem ouvir aquilo que satisfaz a carne, o que você pode, o que você consegue, você vai mais, você vai além, você é capaz. Você é a águia, não é a galinha. Tem até um livro que o cara escreveu aí. Águia ou galinha? Não, você não é pecador não. Na verdade, você é o centro do coração de Deus. Não, pode ficar tranquilo, porque se Jesus estivesse lá no Éden, ele também pecaria. Essas são as vozes de Satanás de trás do púlpito para alimentar os bodes sentados na frente dos seus púlpitos. Palavras de morte, palavras que anestesiam, e os caras ficam caminhando para o inferno. Versículo 61, Jesus está dizendo: vocês murmuram, endurecem os seus corações diante
daquilo que é claro. Ele vai dizer: compreendendo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhes disse, versículo 61, isso vos escandaliza? Eu estou falando de coisa clara, eu estou falando daquilo que aconteceu, eu estou falando do cumprimento disso na minha pessoa, estou falando daqui por enquanto. Aí no versículo 62 ele diz: imagina se eu falar das coisas do porvir, se eu falar daquilo que ainda vai acontecer. Que eu vou voltar aos céus da onde eu vim. Eu estou falando de coisas que são compreensíveis, e isso está endurecendo o coração de vocês e fazendo vocês murmurarem. Agora, se eu falar da eternidade, vocês não vão compreender. Nós precisamos, irmãos, pregar não sobre o aqui, o agora, pregar sobre a eternidade, a obra de Cristo, anunciar a sua verdade clara sobre aquilo que Ele é, aquilo que Ele veio fazer, e a sua obra inaugurada, que começou e ainda virá, o seu reino eterno. No verso de número 64, é um conforto para mim, e deve ser um conforto para você também, que está decidido a buscar, seguir e pregar o verdadeiro Evangelho. É um grande conforto, porque Jesus está dizendo: mas algum de vós não creem. O pastor não pode se frustrar quando ele prega e a pessoa dá de um ombro e sai. Alguns não creem. Quando você fala, quando você senta, conversa, e o cara no final da conversa fala assim: valeu aí, mas nada disso faz sentido. Não, irmão, fica tranquilo. Mas alguns de vós não creem. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais os que não criam e quem iriam trair. Quando ele diz quais não criam, ele está dizendo a respeito da presciência de Deus, que em santa soberania elegeu. E quando ele volta agora para dizer quem o trairia, ele está dizendo: eu, desde o princípio, também sei daquele que tem que cumprir, aquele que tem que cumprir aquilo que já está de forma inescrutável programado na sua presciência. Quando nós falamos de eleição, presciência, quando nós falamos de Deus elegendo segundo a sua vontade, antes das nossas ações, as pessoas elas dizem: não, mas eu tenho o direito de escolher, Deus não. Elas não concordam com a eleição incondicional, mas elas afirmam de forma categórica que elas podem escolher. Elas podem escolher, mas Deus, de maneira nenhuma. Como que Deus faria isso? É uma grande injustiça Deus fazer isso. Eu não quero entrar no mérito e nem discorrer a respeito da totalidade do assunto e esgotar o assunto eleição, predestinação. Talvez em um outro momento eu aborde esse texto e fale só a respeito disso. Mas eu quero que você entenda que os eleitos se rendem a Cristo mediante a pregação da palavra pela ação do Espírito, e são salvos mediante a fé pela graça. E aqueles que não crerão, que Jesus não recebeu eles das mãos de Deus, eles não vão se render, eles vão se endurecer. Observe, irmãos, que Cristo está mostrando mais à frente,
No versículo 70 e 71, não vos escolhi eu aos 12, contudo, um de vós é um diabo. Ele está dizendo, eu contei 12, mas sabendo que um não era dos 12. Ele estava no meio dos 12, mas não era um discípulo. E aí, João explica, referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Eu peguei o comentário de Chaplin sobre esse versículo, e ele, no original, está apontando o seguinte: fosse um dos 12, nunca foi um discípulo. Dando a ideia de que Deus colocou Judas aonde ele queria que ele estivesse, sabendo quem ele era e qual era a missão que ele tinha ali. Não foi uma falha operacional. O sistema do céu não falhou quando Judas entrou no meio dos discípulos e ele está enganando Deus, ele está ali no meio, Deus nem está vendo o traidor ali. Deus sabia de todas as coisas. Sabia que ele estava ali, estava contado como um, mas não era um. E uma observação que o Wisby faz a respeito dessas verdades de eleição do texto é que quando João traz a clareza de que Cristo já conhecia o coração dos seus discípulos, da multidão, de Judas, ele está evidenciando a sua missão de Messias. Ele está transparecendo, como dizia para os seus discípulos, e porque eu sei do desejo do seu coração, da intenção do seu coração, quem é o traidor, quem não crê, ele está evidenciando, eu sou o Messias, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei quem o Pai está me dando. E quando nós lemos Efésios, vai dizer, aqueles que Deus entregou ao Filho, para serem salvos, mediante a graça. Primeiro conforto, quando eu olho para esse texto que diz que nem todos creem, nem todos se rendem, é esse, porque a mensagem de Deus, ela deve ser pregada a todos, mas nem todos reagirão positivamente. Segundo, porque a mensagem de Deus deve ser mantida, porque os eleitos reagirão dizendo, versículo 67. Vocês não vão também? Para onde iremos nós? 68. Se só tu tens as palavras de vida eterna. Não vale a pena adaptar, não pode adaptar. O agricultor não mudou a semente e disse, aqui no espinho tem que ser uma semente melhor. A mesma semente no espinho. Ele andou mais um pouco e era pedra. Ele disse, deixa eu pegar uma semente e adaptar a semente a terreno pedregulhoso. A mesma semente no terreno pedregulhoso. Ele andou mais um pouco e as sementes caíram na beira da estrada. E ali não tinha uma terra devidamente preparada. E ele não disse, não, deixa eu voltar e recolher a semente, porque ela não pode cair ali. Ele só continuou e semeou na terra bem arada, preparada. E ali a semente germinou. E ali a semente deu o fruto. Eu não posso andar com um embornal do Evangelho, adaptando a semente do Evangelho em cada terreno e dizendo, é aqui, não, aqui essa semente não vai dar certo. Aqui eu não posso pregar Cristo como sendo Filho de Deus. Eu tenho que pregar Ele como o provedor, aquele que resolve todos os nossos problemas. Não, é a mesma semente. É uma única semente que é pregada, conforme Marcos capítulo 4, versículo de 1 a 9. Não lerei para não me delongar demasiadamente. Quando o eleito escuta a palavra dura, o coração dele salta de alegria e fala, é isso que eu tenho que ouvir. Observe que Jesus, ele
não deixou de pregar, de ensinar a toda a multidão. E existem dois momentos aqui de abandono. No versículo 60 diz: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Houve uma reação negativa. Alguns deram um passo atrás. E aí, versículo 66: a partir de então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Jesus estava pregando, alguns murmuravam, e hoje pode ser que o pastor bem remunerado, confortável na sua casa, que tem piscina, plano de saúde para filho, para todo mundo, escola, carro com gasolina pago, um salário robusto, fundo de pensão ministerial. Pode ser que um pastor como esse comece a pregar de forma rígida, ensinar o verdadeiro evangelho, mas alguém murmura contra ele, ele fala: vou perder minha boquinha? Negativo. Não, deixa isso, rapaz, eu quero arrumar problema para mim. E aí, sabe o que ele faz? É o que eles querem ouvir. Em vez de eles fazerem uma pesquisa como Jesus fez e dizer: está revoltado, está murmurando, pode ir, a sua carta de exclusão vai junto. Eles dizem: não, peraí, fica aqui, não vai não, senão o dízimo cai. Não pode dar nem meio passo atrás. E é uma confissão de fé que a nossa igreja tem que fazer. Nem um passo atrás daremos em prol de pregar o verdadeiro evangelho. E sempre avançaremos em prol de pregar o verdadeiro evangelho. Nas vielas, nos becos, nos pontos de pregação, na igreja sede, onde quer que Deus nos levar, o verdadeiro evangelho vai ser pregado. Nas mídias sociais, nos wallpapers, nos vídeos curtos, nos programas da rádio, o verdadeiro evangelho vai ser pregado. Vou parar de contribuir com a rádio, pastor. Toda vez que Vitor vai pregar na rádio, ele fala sobre pecado, prega em Romanos. Eu vou parar de ajudar. Deus proverá, porque a porta que Deus abre para o evangelho ser pregado, ninguém pode fechar. E a igreja marcha avante, resoluta, e não negocia o evangelho. Jesus Cristo não negociou, não disse à sua multidão: não, peraí, não foi isso que vocês entenderam, deixa eu explicar melhor. Ele disse: podem ir. Ele sabia que os seus eleitos não redariam o pé, porque o Pai tinha os entregado. Na sua santa soberania, Deus proveu que o evangelho fosse pregado a seus eleitos, e esses foram entregues pelo Pai ao Filho para a salvação, justificação, adoção e santificação, e por fim a obra completa na glorificação. Jesus manteve o evangelho e ainda voltou para os seus discípulos e dizem: e aí, como é que vai ser? Está muito duro? Está gostando não? Ele disse para os seus discípulos: estão dispostos? Querem ir? Versículo 67: vocês não vão se retirar? Ao que Simão Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e conhecemos que Tu és o Cristo, o Santo de Deus. A mensagem imutável, central do Evangelho tem que ser mantida, porque somente ela faz com que o homem entenda que Cristo é o Filho de Deus, que veio tirar o pecado do mundo e acha nele salvação suficiente. Se eu mudar o evangelho, eu estou dizendo para as pessoas: convertam-se à minha igreja, converta-se à minha teologia, converta-se à minha liturgia, converta-se ao meu grupo de louvor, converta-se àquilo que a minha igreja tem para te oferecer, e não ao evangelho de Cristo Jesus. E muitas pessoas estão se convertendo não a Cristo Jesus e abarrotando as igrejas e fazendo festa das águas, mas não sabem quem é Cristo, a sua vida e a sua obra.
vai cair em algum momento e vai frustrar o pastor. Poxa, por que saiu da igreja? Cadê o evangelho, pastor? Prega o evangelho. Prega o evangelho. Quando nós entendermos que o evangelho não é para chamar as pessoas e dizerem a elas: como você é bonzinho, eu preciso tanto que você fique aqui. Nós vamos nos levantar e pregar o evangelho com a esmagadora convicção de que Deus vai salvar pelo evangelho e não por aquilo que eu tenho para oferecer. Cristo é suficiente. Ele é o Filho de Deus, a nossa salvação, a nossa maior provisão. Para onde iremos nós? Eu não sei para onde você vai, mas eu sei que eu não vou arredar o pé. E não é porque eu sou forte o suficiente e vou conseguir por mim, é porque Ele me elegeu antes da fundação do mundo. E nele, por Ele, eu estou firmado nele. Pela sua obra, pela sua vida, não pelo que eu sou, não pelo que eu faço, mas por quem Ele é, pelo que Ele fez. Ele é o nosso Salvador. Ele entregou a sua vida na cruz. Ele veio aqui, se fez homem como nós. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. Ele venceu o pecado. Ele venceu o túmulo. Ele ressuscitou. Ele vive e reina. Ele é o nosso Senhor. A mensagem central é essa: Cristo, o Filho de Deus. Somente nele há salvação. Não vamos mudar essa mensagem. E nós reagimos nessa mensagem. Espero que você reaja assim como eu. Senhor, para onde eu vou? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Curva sua fronte. E se você estiver disposto a seguir o verdadeiro evangelho, faça essa oração: Senhor, para onde eu irei, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Esse é o momento de falar com Deus, de reagir ao evangelho. Onde você está, é o momento de você se posicionar diante da pregação do evangelho, se render, se entregar, se envolver com Cristo, com sua vida e obra. Minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a Tua presença é o
meu maior valor. É a tua presença, é tudo que eu preciso. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Tu és tudo que eu preciso. Vou chamar aqui o Jonas Ulisses para estar orando nesse momento. Santo Deus, nós rendemos graças ao Senhor e nós estamos alegres, contentes e gratos ao Senhor pelo grande privilégio que temos de nessa noite ouvirmos, ó Deus, a Tua Palavra. Pois entendemos, ó Pai, que é pela Tua Palavra que somos transformados, é pela Tua Palavra, ó Deus, que somos encorajados, é pela Tua Palavra, Deus, que somos exortados, é pela Tua Palavra, ó Deus, que nós somos atraídos, ó Deus, pelo Senhor. Ó Deus, que o Evangelho do Senhor, em nome de Jesus, possa produzir fruto em nossos corações nessa noite. Ó Deus, e que saiamos daqui, ó Deus, cheios da Tua Palavra. Que possamos, ó Deus, ao ouvir o Teu Evangelho, guardar a Tua Palavra no nosso coração, como ensina o salmista, para não pecar contra o Senhor, mas para buscarmos viver uma vida de santidade, ó Deus, uma vida de temor, uma vida de zelo, ó Deus, pelo Senhor, pela Igreja do Senhor, em nome de Jesus. Uma vida, Deus, de não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, em nome de Jesus. Que, ó Deus, o Seu Evangelho, ó Deus, possa causar em nós, ó Deus, a cada dia, ou produzir em nós a cada dia, a convicção e o desejo de estar mais e mais perto do Senhor. Buscando, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento. Buscando ser mais parecido com o Senhor Jesus. E buscando, ó Deus, servir a Igreja do Senhor e edificar a vida uns dos outros, em nome de Jesus. Tudo isso compreendemos por meio do Evangelho do Senhor. Por isso, ó Deus, que o nosso desejo seja somente em ouvir o genuíno Evangelho, que seja somente em ouvir a santa e sagrada palavra do Senhor. Amém. Por isso, ó Deus, desperta-nos, ó Deus, e que nós possamos nos levantar, ó Deus, também, para ouvir a Tua Palavra, responder a essa palavra, responder positivamente, nos rendendo e nos lançando aos Seus pés, ó Deus, reconhecendo a nossa pecaminosidade, reconhecendo a nossa dependência, ó Deus, e reconhecendo, ó Deus, o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Ó Deus, que possamos também desejar a cada dia que o Evangelho, ó Deus, possa povoar, ó Deus, a nossa vida e a nossa casa, a nossa família, Deus. Que o Evangelho seja parte fundamental, ó Deus, da nossa peregrinação aqui nessa terra, em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, dá-nos do Teu Evangelho. Espírito Santo de Deus, revele-nos o Teu Evangelho, apresenta-nos o Teu Evangelho, ilumina-nos com o Teu Evangelho. É o que suplicamos, Senhor, em nome de Jesus. E que cada dia, que cada culto, ó Deus, que cada momento em que nós acordarmos, que cada momento que nós levantarmos,
em que cada momento em que nós, ó Deus, sentarmos para se alimentar, em que cada momento em que sairmos das nossas casas para trabalhar, em que cada momento que nós nos deitarmos para dormir, em que cada momento, ó Deus, que nós nos reunirmos para cultuar ao Senhor, ó Deus, que nós possamos ouvir e se submeter ao Seu Evangelho, em nome de Jesus. É o que nós oramos, ó Pai, também suplicando ao Senhor, para que na nossa comunidade, ó Deus, somente a Escritura, ó Deus, seja pregada, somente Cristo seja exaltado, ó Deus. Ó Senhor Jesus, nós suplicamos ao Senhor, que o Senhor livre-nos, ó Deus, de ousar deturpar a Tua palavra, contaminar a Tua palavra, desviar da Tua palavra, Deus, mas que a cada dia possamos, ó Pai, em nome de Jesus, como bem ensinou a Sua palavra nessa noite, possamos olhar mesmo para o discurso que muitas das vezes parece duro, ó Deus, que nos confronta, que nos humilha, mas é o Evangelho da salvação, ó Deus. E que ao se deparar com esse Evangelho nós possamos responder como os Seus discípulos: para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Só Tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna. Que nós venhamos desejar o Evangelho, que nós possamos ouvir o Evangelho, que nós possamos responder ao Evangelho, que nós possamos praticar o Evangelho. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Você que esteve conosco, Deus abençoe sua vida. Você que nos acompanhou pela transmissão, um forte abraço, boa noite. Em oração silenciosa, nós estamos assim encerrando o culto dessa noite. Lembrando que sábado nós teremos culto no ponto de pregação em Aracaju, na casa do irmão Beto. E no domingo estaremos mais uma vez reunidos ali para louvar o Senhor na nossa igreja. Deus abençoe. Forte abraço, seu pastor. Continue orando por nós. Vamos continuar trabalhando para a glória de Deus, em prol de alargar as fronteiras da pregação de